Bom dia, família Batista Firme Promessa. Que bom estarmos mais uma vez neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, que possamos de fato adorar o Senhor nesta manhã em espírito e em verdade. Famílias em unidade encontram coragem para seguir a Cristo. Faremos uma leitura bíblica em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 7 a 10. O texto nos diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém, aleluias, louvado seja o nosso Senhor. Nós iremos orar, agradecendo a Ele por tão grande salvação e pelo privilégio que temos de fazer parte da Igreja de Cristo. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos nesta manhã te dar graças por teu grande amor por nós e por teres nos escolhido segundo a tua graça, Senhor, para fazermos parte da tua igreja, do corpo do teu Filho Jesus Cristo. Obrigada porque o Senhor nos deu um espírito de coragem, de amor, de equilíbrio. Nos ajuda, Senhor, a vivermos esse evangelho de salvação e da graça de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a sermos cheios do poder do teu Espírito Santo, para sermos famílias e igreja relevantes na nossa sociedade e para glorificarmos o teu nome. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, nós teremos agora um momento especial. Durante todo o mês da família, nós estamos recebendo saudações de famílias da nossa igreja. E agora teremos esse momento singelo com a saudação de uma família muito especial para nós, a família do nosso pastor Bob. Então, fique aí com a saudação dessa linda família. Nós amamos a nossa família. Ela é o presente de Deus. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui juntos com a nossa família, nos alegrando por esse momento, esse mês que representa o mês da família, e que vocês possam realmente passar esse tempo todo juntos, glorificando a Deus. Eu agradeço muito a Deus pela família linda que Ele me deu. Ele me deu filhos maravilhosos, netinhos, né? A gente todo dia vê a Liz pela ligação de vídeo. E a gente está muito feliz porque em nenhum momento o Senhor nos abandona. Tempos difíceis que já estavam na Escritura, mas o nosso Deus, Ele toda manhã renova a sua misericórdia e graça. E toda a igreja está orando para que esse tempo passe logo, que Deus abrevie esse tempo de disciplina para a gente se ver, né? A gente está com muita saudade da Firme Promessa, não é, Theo? Agora, Diga aí, Theo, seu fale, recado seu para recado. Eu tô com saudade de você. de cada pessoa da igreja. E todo mundo, e cada pessoa. A gente está aqui alegre, feliz, chegando aqui com a nossa família.
saudade. E aí, gente, eu tô aqui com toda a minha família. Mamãe, vovô, vovó. E aí, eu gosto de vocês, gente. Um beijo, Um beijo. Deus abençoe e que logo, logo a gente possa se encontrar. Tá. Beijo, firme Muita promessa. saudade, Saudade. gente. Amamos vocês. Muito bem! Agora que nós recebemos essa tão linda saudação, não é, Theo? Nós vamos recitar o nosso tema e a nossa divisa do mês de maio, do mês da família. Todos nós já sabemos de cor. Então vamos juntos? Famílias unidas para a glória de Deus. Nossa divisa? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Famílias em unidade encontram esperança para aguardar Cristo. Faremos mais uma leitura bíblica que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Por essa razão, o Evangelho, também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Amém. Teremos um outro momento singelo agora, com uma família também muito especial. E essa família acabou de receber mais um integrante, mais um membro. E eles juntos vão nos saudar também nesta manhã. Pessoal, boa noite. A gente veio falar um pouco da família. Assim, em primeiro lugar, é um projeto de Deus, né, que foi feito para nós. E assim, através dela a gente pode mostrar o que Deus tem feito na nossa vida e servir de exemplo para outros, né? Porque hoje em dia a família está sendo banalizada e através das nossas, mesmo que não são muitas que têm exemplo, mas no pouco Deus pode mostrar quem Ele é. Deus abençoe vocês. Ela tem valor porque nós podemos desenvolver na família o caráter de Deus, como o amor incondicional, o perdão e a comunhão. Que Deus abençoe nossas famílias, que Ele supra cada necessidade e que nos proteja também. Boa noite a todos. Deus abençoe. Meus irmãos, neste momento nós teremos um tempo de intercessão, de oração, de súplicas e queremos compartilhar alguns motivos de oração. Primeiro queremos agradecer ao nosso Deus, né, por seu consolo, por sua misericórdia e bondade que se renovam a cada manhã. Também queremos agradecer pela vida da irmã Tânia, filha da irmã Marta. Ela está bem, está em casa e nós agradecemos ao Senhor por isso. Alguns pedidos de oração que entregaremos a Deus neste momento, mas que durante toda a semana estaremos também entregando ao Senhor são: pela vida de Wilson e sua esposa Cleide, estão com suspeita da Covid-19. O Wilson é irmão da irmã Prazeres. Por todos os idosos da nossa igreja, especialmente aqueles que possuem doenças crônicas. Também queremos orar pelas famílias que enfrentam o luto, pedindo a Deus consolo, conforto. Vamos também pedir por Breno. Ele é autista, ele não fala e está em crise de cálculo renal.
Também queremos pedir a Deus pelo esposo da irmã Tassiane, a nossa intérprete, e o controle de sua pressão arterial. E também queremos aproveitar e continuar suplicando ao Senhor por todos os profissionais da saúde, inclusive os da nossa igreja, e pelos demais profissionais que estão tendo que sair de casa para trabalhar durante esses dias. Então, vamos orar, vamos falar com Deus e entregar todos esses pedidos neste momento. Nós convidamos o pastor Bob para nos dirigir a Deus nesta oração. Nós louvamos, Senhor, e bendizemos o Teu nome por saber que Tu és o Senhor que já sabe de todas as nossas petições, antes mesmo de chegarmos a tratar de alguma vogal, uma consoante na nossa boca, Pai. Tu sabes muito bem o que estamos passando por esse momento. Tu és o Senhor também desse momento. E nós queremos te pedir por esses pedidos que foram feitos aqui, agradecer pela vida da Tânia, que já está em casa, e também te pedir pelo consolo, e pedir pela cura de cada um daqueles que estão enfermos. Sei que só Tu é que podes fazer isso, porque toda bondade vem de Ti. Por isso eu te peço, pela Tua vontade, que realize em nós e nesses enfermos, não só daqui da nossa igreja, mas de todo mundo, especialmente aqueles que estão sofrendo com esta pandemia. Pois é em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Nós vamos louvar ao Senhor através de alguns hinos. Convidamos a todos para cantarmos juntos em adoração ao nosso Deus. E o primeiro hino que nós cantaremos é o hino do cantor cristão, de número 377. Mas eu sei em quem tenho crido.
continuaremos louvando ao nosso Deus com a música Aos Pés da Cruz. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois do que choro aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois do que choro aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Tinha outro hino. É não? Ah, é. Tá bom. Desculpa, tu vai cortar de novo aí. Certo. Agora, meus irmãos, nós teremos a mensagem bíblica trazida pelo nosso pastor Bob. Que ele seja instrumento nas mãos de Deus na manhã de hoje. Quero saudar a todos em nome de Jesus e dizer da alegria de podermos continuar com essa conferência. Nós estamos hoje continuando falando sobre a questão do declínio da família e as forças destruidoras da família e da sociedade. Eu sei que o tema parece uma coisa muito cavernoso, muito perigoso, sei lá, muito difícil, na época que estamos vivendo hoje, falando sobre isso, mas como a palavra de Deus, ela em si, ela é um alerta para a gente, ela nos orienta a não termos atitudes que não glorificam a Deus. Hoje, infelizmente, parece que essa questão de glorificar a Deus, não é levada muito a sério, mas é o ponto principal de cada um daqueles que amam a Deus.
Nós estamos fundamentando essa palavra, essa mensagem da palavra de Deus, e tirando do livro de G.R. Zimmermann, A Família e Civilização, que ele escreve, que ele aponta algumas considerações sobre a desintegração da família. E nós já vimos até agora, pelo menos 3 delas. Nós vimos que o casamento que perde em sua qualidade sagrada, frequentemente acaba em divórcio. O casamento hoje em dia deixa de ser ter o seu significado daquilo que Deus criou lá em Gênesis capítulo 1 e 2, e aí se torna apenas um evento social. Isso vai cada vez mais, perdendo aquele significado. O próprio casamento em si, a própria cerimônia, não tem mais aquele gosto, mas o que acontece depois, lá na parte social. E aí vem também a perca tradicional do casamento, a cerimônia em si, ela perde o seu significado também. E a terceira coisa que nós vimos da última vez foi o exagero quanto à condição de igualdade da mulher em seu papel na sociedade. E a ideia da mulher ter os mesmos, ser igual ao homem, não é nem questão de ter os mesmos direitos, porque nós fomos feitos à imagem de semelhança de Deus, temos os mesmos direitos, mas igualdade não. Nós fomos criados, cada um com funções específicas, para que atendesse ao propósito de glorificar a Deus. Mas aí vem aquela questão da ausência do papel do homem. O homem deixa de agir como deveria agir por causa do pecado, e a mulher quer se libertar dessa situação e busca ocupar o papel que não é dela. Hoje nós vamos ver 2 pontos, ele faz 2 pontos, mas eu quero colocar em um só, porque tem a ver um com o outro. É o de respeito público aos pais e às autoridades, consequentemente, e o aumento da delinquência juvenil e da promiscuidade, da rebelião. Primeiro, é com referência ao de respeito público aos pais. Como nós estamos fundamentando tudo aquilo à luz do que diz a palavra de Deus, nós encontramos no mandamento do Senhor que honrar o pai e mãe é algo que Deus deseja. O filho honra pai e mãe. Mas esse princípio tem como princípio o próprio Deus. Nós só podemos honrar pai e mãe da forma como deve ser honrado pai e mãe, se honrarmos ao Senhor. O primeiro mandamento é que nós não teremos ninguém mais a não ser o Senhor na nossa vida. Então, e aí começamos a honrar ao Senhor, começamos a pensar no Senhor como o Deus da nossa vida, e começamos a obedecê-lo. E aí nós vemos o mandamento de honrar a Ele e consequentemente, honrar o pai e a mãe. Então, isso tudo, esse respeito é uma mão dupla, tanto dos pais como dos filhos. De respeito aos pais e às autoridades, consequentemente, a delinquência. Vocês imaginam o seguinte, que como é que meu filho, a minha filha, vai conseguir me respeitar como pai, e como é que isso acontece, consequentemente, respeitando o pai, vai respeitar as autoridades. Mas eu queria que você pudesse comigo ler, lá que está em Efésios, capítulo 6, verso 1, 2, 3 e 4. Nos orienta muito sobre essa questão de podermos entender a ação do filho para com os pais, a ação dos pais para com os filhos. Diz assim, depois que Paulo fala sobre a relação marido e mulher, depois que ele trata do casamento, depois que ele fala da união, tudo conforme a palavra do Senhor, o respeito que deve ter, a submissão que a mulher deve ter, a forma como o marido deve tratar a mulher. Então, isso tudo está dentro daquilo que tem perdido o significado do casamento. Agora imagine, vamos pensar um pouco. Se um homem e uma mulher casados não conseguem viver conforme o padrão de Deus, os filhos, consequentemente, não terão um outro caminho, a não ser também não conseguir viver segundo o padrão de Deus. Então imagine que diz a palavra do Senhor no verso 1 do capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Eu estou lendo aqui na versão
uma versão bem clara, bem ampla para a gente entender bem. O verso 2 diz assim: honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Isso aí é especificamente aos filhos. Mas o apóstolo Paulo chama atenção aos pais, porque tudo depende da forma como os pais tratam os filhos. Ele diz assim: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então imagine que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a conduta dos pais diante dos filhos. O que seria essa expressão, irritar os filhos? Como é que isso se procede? A primeira coisa que eu entendo é quando a ausência da honra do filho para com o pai é com o próprio pai para com os avós dos filhos. Se você, homem, pai, não honrou seu pai, então seu filho não vai aprender isso, porque você não aprendeu. Se você viver uma vida sem respeitar seu pai, também vai acontecer. Mas como é que acontece isso? Como é que um filho não honra o pai, nem respeita o pai? Justamente porque o pai, ao invés de levar ele ao ensino da palavra do Senhor, de quem é Deus, o pai, geralmente, consequentemente, ele vai querer ensinar seu filho conforme ele pensa que é o melhor para o filho. E isso, aparentemente, para os pais, parece justo, parece correto. Mas olha, aqui está dizendo que a disciplina e a instrução vem do Senhor, não vem do pai. Por mais que eu, como pai, imagino que o que seja melhor para os meus filhos seja isso, e não buscar do Senhor essa orientação, eu estou irritando meu filho, porque eu estou conduzindo meu filho de acordo com aquilo que eu penso. Isso é irritar o filho. Consequentemente, isso vai criando no filho angústias e dúvidas, e aí nós vamos ver o que acontece depois. A delinquência aparece, os filhos não respeitam as autoridades. Você imagine, com referência ao respeito à autoridade, você liga a televisão, os pais estão lá assistindo o repórter, especialmente na época de hoje, que está uma coisa muito séria. Você não sabe a quem ouvir, ou pelo menos pensar a quem você imagina que está certo ou errado. E você escuta aquilo dali, e você começa a esculhambar, seja quem for, quem estiver na frente, seja o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara, do Senado, o presidente lá do Supremo Tribunal, seja quem for, você começa a falar mal dessas pessoas, começa a dizer que elas são corruptas, Então, isso, a criança vai absorvendo tudo isso e vai percebendo que não vale a pena respeitar a autoridade. Vocês querem ver uma outra coisa também que faz com que o filho deixe de respeitar a autoridade? Como do próprio pai não se dá o respeito. Amados, isso é tão sério. E o provérbio diz assim, o Salomão diz assim, ensina o caminho que teu filho deve andar, que ele não vai esquecer disso. Ali não está dizendo que você ensinar a palavra de Deus, não, ele está dizendo assim, o objetivo que você colocar na mente do seu filho é o que ele vai seguir. Então, se você tem um desejo enorme pelo ter das coisas, pelo bem material, se você tem um desejo enorme de coisas que você nunca teve, quer dar para os seus filhos, e você fica falando essas coisas, isso é instrução sua, você está irritando o seu filho sem você perceber. Você imagine que aquilo que você dá ao seu filho, ele vai dar para o seu neto. O interessante, né? Aquilo que você dá ao seu filho, ele vai dar para o seu neto. Porque ele aprendeu de você. O respeito que você tem pela autoridade vai passar para o seu filho, e consequentemente para o seu neto, consequentemente para o seu bisneto. Se você não parar e pensar e olhar direitinho, como é que eu irrito o meu filho? Você imagine que os versos anteriores do capítulo 5 falam que o marido deve amar a sua esposa como Cristo. A mulher deve ser submissa a seu marido como a igreja é submissa a Cristo. Se isso não acontece no lar, você começa a criar
problema na vida do seu filho. E ele não vai conseguir honrar pai e mãe. E, consequentemente, essa questão, esse respeito público aos pais, consequentemente às autoridades, e a consequência mais ainda, a delinquência juvenil, acontece. É que estamos vivendo hoje em dia. Eu lembro de um testemunho de uma irmã, quando na época eles vieram para cá para fazer um trabalho missionário. Ela era agente lá do Centro de Recuperação de Menor. E lembro que ela contando que um dia foi pregar lá, foi junto lá com o pessoal, e falou de Deus como Pai. Imediatamente um dos garotos daquele foi com revolta para cima dela. Porque para ele, pai era uma desgraça. Pai não prestava. Então você hoje em dia, você olha e vê essa juventude, vê esses jovens hoje vivendo uma vida conforme quer viver e não leva a sério os conselhos do pai. Então essa é mais um ponto que faz com que a família se destrua. Até mesmo nós adultos ficamos sem saber o que fazer quando acontece o problema de saber se vai ou não obedecer às autoridades, ser submisso às autoridades. Primeiro porque muitos não conseguem ver o que a Bíblia fala sobre isso. Muitos acham que as autoridades estão aí porque por acaso. Mas olha o que diz a palavra do Senhor em vários textos sobre a autoridade. E por que devemos respeitar as autoridades? E por que devemos ensinar isso aos nossos filhos? Mesmo que as autoridades não atendam às necessidades da gente, há um respeito. Não aceitar o que a autoridade está fazendo é uma coisa. E respeitar a autoridade é outra. Não aceitar quando ela está fazendo coisas que denigrem a imagem do homem, que denigrem a ideia da dignidade do homem, isso nós não podemos aceitar, mas respeitar sim. Vamos ver o que é que diz alguns textos a palavra do Senhor, porque muitos filhos não têm aprendido sobre isso. Nós encontramos em Provérbios, capítulo 8, verso 15 e 16, dizendo assim: por meu intermédio, isso é Deus falando através de Salomão, por meu intermédio os reis governam, onde as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Então, se você crê em Deus e vê que isso é verdade, ainda hoje, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não mudou nada. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada, apesar de alguns acharem que Deus não tem nada a ver com essa pandemia, discutindo sobre esses assuntos. Isso é perca de tempo. Se você acha que Deus não tem nada a ver com essa pandemia, rasgue sua Bíblia, porque eu fico pensando daquilo que Deus fez no passado, com todos os acontecimentos, que ainda hoje as pessoas que não concordam com Deus, chamam Deus de sanguinário. Eu creio plenamente naquilo que está acontecendo, sob a autoridade de Deus, que é Ele que provoca tudo isso, para falar para a gente, especialmente falar para a igreja que está vivendo uma vida que não agrada a Ele, uma vida que não honra o seu nome. Por isso que eu preciso entender que tudo que está acontecendo, por mais que seja estranho para a gente, porque a filosofia, os sofismas vêm para tirar o raciocínio da gente de Deus. Olha só o que Deus diz lá em Jeremias, capítulo 27, versos 5 e 6. Ele diz: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nelas estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Então imagine o que é que Deus está dizendo. Nabucodonosor foi eu que eu coloquei. Se você for ver a história dele com o povo de Deus, não é uma coisa muito boa, mas foi Deus que colocou sob o poder de muitas coisas. Daniel, capítulo 2, verso 21, diz assim: ele, Deus, muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir.
Então continua sendo Deus. Ele coloca, ele tira. Eu sei que nós vivemos num país democrático e que o voto para a gente é a razão das autoridades estarem aí. Mas segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia é Deus. Se Deus vai usar o voto, usa como Ele quer. Ele vai fazer isso. Nós tivemos um tempo chamado o tempo da era militar, e que não era pelo voto, mas todas as autoridades que foram colocadas ali, foi Deus que colocou. Ainda hoje nós vemos uma divergência muito grande sobre o entendimento do que seria isso. Então vamos pensar um pouco, gente. Como é que hoje em dia nós não estamos mais pensando nisso? Nós temos visto pais que têm destronado os líderes da terra com seus comentários e que tiram o respeito às autoridades. Gente, respeitar a autoridade, porque Deus colocou lá, é uma coisa. Aceitar o que as autoridades fazem de errado, não. Nós não podemos fazer isso. Mas nós temos que respeitá-lo, dizer que foi Deus que colocou. Mas e quando aquele rei chegar, aquele presidente chegar e mandar que nós venhamos a fazer alguma coisa que denigra a imagem de Deus? Não. Na época dos reis, Nabucodonosor mesmo, quando chamou aqueles três para que eles pudessem estar fazendo o que eles queriam, quando Daniel foi, nessa época, nesse período, havia o comando absoluto dos reis. Você imagine que um rei faz uma estátua e pede para que todos o adorem. Se não adorasse, eles seriam jogados na fornalha. Parece estranho, né? Mas na época de hoje, talvez nós teríamos muita gente adorando a um Deus para que nós não morrêssemos. Mas nós encontramos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando eles são obrigados a se ajoelhar, e que todos se ajoelham menos eles dizem: olha, nossa vida está nas mãos de Deus, nós não vamos fazer isso, porque Deus não concorda com isso. Não é por causa disso que nós não vamos temer o que vai acontecer conosco. Então, o rei manda aumentar 7 vezes o calor daquela fornalha e manda jogá-lo. Mas antes, se Deus quiser, ficamos aqui, seremos torrados aqui. Se não quiser, nós sairemos daqui. E a Bíblia diz que aqueles 3 foram jogados lá, as pessoas que jogaram, aqueles 3 foram chamuscados, foram queimados, mas de repente, diante do fogo, o rei olha e observa que há 4 pessoas, não 3, e um que parecia extraordinariamente fantástico. E aqueles homens saem dali vivos e não tem uma mancha de fogo neles. Gente, porque é o Senhor que continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele coloca, Ele tira como Ele quer. Precisamos ensinar isso a nossos filhos e dizer a nossos filhos que tudo depende do Senhor. O livro de Daniel, verso 2, 37 e 38, diz assim: Tu, ó rei, és reis de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos Ele colocou a humanidade, os animais selvagens, as aves do céu. Onde quer que vivam, Ele fez de ti governante. E deles todos, tu és cabeça de ouro. Isso é uma informação. Diz o capítulo 4, verso 17, diz assim: a decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito para que todos que vivam saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder os homens mais simples. Interessante que Nabucodonosor, ele como foi colocado lá como rei, ele entendeu que ele seria o supremo e denegriu a imagem de Deus, e o próprio Deus disse para ele: tu serás expulso do meio dos homens, viverás com os animais selvagens, comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e os que dá a quem quer. Você imagine que logo ele disse assim:
ele vai ser colocado aqui porque ele é meu servo, vai me servir. E Deus não coloca as pessoas lá para servi-lo e faz deles o robô. Nabucodonosor entendeu que no tempo, quando ele percebeu que o seu reinado era mundial, então ele entendeu que ninguém mais podia contra ele. E aí Deus disse, não é assim não. Você vai ver quem é que manda aqui, que sou eu ainda que mando. Ainda hoje é o próprio Deus que manda e comanda. Por isso que eu preciso honrar a Deus, honrar os pais e honrar as autoridades. Tudo a partir de Deus. Não é a partir do que eu penso, na minha opinião. Não é a partir do que eu imagino. Não, é a partir do próprio Deus. No livro de Isaías, no capítulo 41, verso 2 e 4, diz, quem despertou o que vem do Oriente, chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele. Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa com palha, ele os persegue e avança em segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama gerações à existência desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro que continuarei sendo até mesmo com os últimos. Então, essa questão hoje, dessa situação que está acontecendo, desse ter respeito público aos pais, às autoridades, consequentemente, o aumento da delinquência juvenil, da promiscuidade e da rebelião, é consequência da ausência dos pais que deveriam primeiro honrar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo que possa imaginar, amando sobre todas as suas forças, coração, sobre tudo. E segundo, esse amor, esse respeito, essa honra é para ser ensinada, é para ser vivenciada e ensinada aos filhos. Honrar pai e mãe é um princípio, é um valor tremendo. Os pais precisam ensinar seus filhos a honrá-los. Sou pai, sou avô, e ensino meus filhos ainda hoje, são casados, só tem Ju ainda que está para casar, mas sempre ensinei eles a honrar o pai e a mãe. Sempre disse a eles que isso é algo que eles precisam aprender a fazer, e eles aprenderam. Eles sabem isso, a importância disso. Nós buscamos ensinar nossos filhos segundo a instrução e a disciplina do Senhor, porque é isso que Deus manda. Não, às vezes que nós irritamos nossos filhos quando nós estamos numa crise conjugal, quantas vezes nós chamamos nossos filhos para o quarto para que eu pudesse pedir perdão à minha esposa pedir perdão a mim, e aí nós pudermos reconstruir e mostrar o significado desse amor. Quantas vezes meu filho, o Tiago, quando nós estávamos em crise, ele nos chamou a mim, chamou a Enilda e falou para a gente olhar um para o outro e como nós ensinamos a ele, lembrar a gente de tudo isso. Isso significa honrar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa que nós não, no momento de irritação nossa, nossos filhos, nós buscamos a orientação do Senhor e chamando a atenção para o perdão. Então imagine hoje quantos pais têm seus filhos que estão comprometidos com a droga, não com Deus. Quantos pais hoje são comprometidos com a promiscuidade? Pais que esqueceram desse fato de honrar a Deus, de ensinar seus filhos a honrá-los. Quantos pais desesperados hoje não sabem o que fazer quando recebem a notícia de que sua filha está grávida e que essa gravidez não vem de um casamento, de uma união. E isso tem feito com que o casamento, a família tenha se destruído.
Qual o remédio para isso, gente? Hoje à noite, se Deus permitir, nós estaremos pregando sobre o Salmo 127 e queremos ensinar como podemos deixar Deus agir em nossas vidas para que Deus possa edificar a nossa casa, a nossa família, para que possamos aprender honrando a Ele, adorando o Seu nome, possamos aprender como ensinar nossos filhos. Se você, pai, não aprendeu a honrar seu pai, porque seu pai não ensinou, não tem por que não reaprender isso. Há muitos filhos hoje que não querem saber de seus pais, muitos filhos hoje que abandonaram seus pais e que dizem que amam a Deus. Há uma necessidade de voltar atrás, há uma necessidade de corrigir isso. Lembre que a família, ela é a menina dos olhos de Deus. A família, ela é um instrumento de Deus para a sua glória. E na família, Deus colocou padrões. E esses padrões só têm um único objetivo: a honra e a glória do nosso Pai eterno. Então pensa nisso. Nós ainda vamos ver alguns outros pontos. Na próximo domingo, nós iremos ver ainda quais são os outros pontos que têm destruído a família. E nós queremos trazer para vocês, sempre no domingo à noite, como restaurar essas questões. Não deixa, vê hoje como é que está seu filho. Lembra que em Deus podemos restaurar qualquer coisa. Em Deus podemos restaurar, porque para Deus nada é impossível. O nosso país hoje vive uma crise política terrível, além dessa pandemia mundial. E eu tenho visto que muita gente tem torcido por A, torcido por B. Muita gente tem, e quando se fala que a autoridade foi colocada por Deus, é uma tristeza, uma angústia, quando os comentários não têm nada a ver com a palavra do Senhor. Vamos orar pelo nosso presidente, precisamos orar por ele, precisamos orar pelo presidente da Câmara, precisamos orar pelo presidente do Senado, precisamos orar pelo presidente do Supremo Tribunal, porque nós estamos vivendo uma crise terrível. E eu fico pensando, quantos desses aprenderam a honrar a Deus? Quantos estão fazendo o que estão fazendo para a glória de Deus? Então vamos pedir a Deus que mude o coração dessas autoridades, para que essas autoridades possam honrá-lo. Consequentemente, nós viveremos bem. Porque é isso que Paulo diz. Queremos orar pelas nossas autoridades, para que eles possam ter atitudes que glorifiquem a Deus. Nós somos a consciência desse pessoal. Entendamos isso. Deus nos colocou para que pudéssemos falar para as pessoas que não conhecem Ele, que não sabem quem é Ele. Pensa nisso. Muda a estratégia do teu filho, da tua filha. Senta com eles e pensa assim: o que é que você quer da vida? Vê se são valores que glorificam a Deus. Pede perdão para os teus filhos. Diz assim: me perdoa porque eu não consegui instruir você na instrução do Senhor. Faz isso. É para a honra e glória de Deus. Se você entende que isso é a coisa mais importante da sua vida, você vai fazer isso. Que Deus, pois, nos abençoe. Meus queridos, logo após essa mensagem, que nós já estamos encerrando, nós teremos um comunicado muito importante com o pastor Paulo. Então, aguardem, que vocês vão gostar muito desse comunicado. Que Deus abençoe a todos vocês. E até a noite, se Deus quiser. Olá, irmãos! Nesse mês de maio, estamos dando ênfase à família como testemunho do reino, na forma em que buscamos a Deus e buscamos amar e cuidar uns dos outros. Contudo, esse testemunho não deve ficar restrito apenas ao que fazemos em prol de nós mesmos, mas também o que fazemos unidos em prol do reino de Deus. Agora, mais do que nunca, a obra missionária ela não deve ser deixada de lado, e sim intensificada.
Por isso, nossa igreja estará promovendo o Jantar da Família em prol de missões mundiais, que acontecerá no dia 31/5. Esse jantar acontecerá de forma delivery, ou seja, você receberá na sua própria casa a partir das 19 horas, após a transmissão do culto de encerramento do mês da família. Esse jantar terá como cardápio sopa de carne, creme de queijo e macaxeira. Custará apenas R$ 7,00, incluindo já a entrega. As encomendas desse jantar devem ser feitas até o dia 27/5 e você fará essa encomenda entrando em contato com a nossa irmã Jussara. Então, meus irmãos, não fique de fora desse jantar especial em prol da família. Além disso, queremos avisar que a nossa oferta para missões mundiais, lançada no mês de março, será recolhida no primeiro sábado de junho, dia 6/6. Fique atento, pois como e onde recolheremos essa oferta será divulgado nos grupos de transmissão da igreja. Que Deus abençoe a família Batista Firme Promessa, unida para a glória de Deus e fazendo a terra se alegrar. E então, meus irmãos, estamos encerrando a programação desta manhã e vamos terminar o culto cantando ao nosso Deus a música Quem Sou Eu? Que possamos meditar na letra dessa canção. Que Deus abençoe o nosso dia, o nosso domingo, em nome de Jesus. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. Quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu.